Olá, eu sou a Angela Galfic e vocês estão no meu canal Laços de Amor. Hoje nós vamos falar sobre estágios de convivência, mas antes, roda a vinheta. Olá pessoal, hoje o assunto é estágio de convivência, mas antes quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscrever, ativar as notificações, deixa seu like e compartilha pessoal, compartilha para que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo, ok? Bem, vamos então falar sobre o estágio de convivência. A primeira pergunta é, o que é o estágio de convivência? Bem, para falar o que é o estágio de convivência, eu primeiro tenho que falar o que é o estágio de aproximação. Estágio de aproximação é quando você vai até o abrigo e começa então a se aproximar dessa criança. Ou através de videochamada, ou através de ir lá no abrigo conhecer pessoalmente. Aí você vai, devolve a criança para o abrigo e volta para sua casa. Esse é o estágio de aproximação. Você está se aproximando, conhecendo seu filho. O estágio de convivência é quando você já conhece seu filho e aí você já parte para uma outra fase. Qual é a fase? É a fase que você traz o seu filho para morar junto com você. E aí você já sai então com a guarda provisória para fins de adoção. Isso é o estágio de convivência. É a partir do momento que você traz o seu filho então para sua casa para conviver com você. Esse estágio, ele geralmente pode durar 90 dias. Porém, pode ser prorrogado para mais 90. Ou até quando o juiz ou a equipe técnica decidir, ok? Bom, é importante vocês saberem que vocês vão ter um acompanhamento com a equipe técnica do fórum, a assistente social e a psicóloga. Então, eles vão estar ali fazendo um estudo social para saber, então, como está indo essa convivência com seus filhos. E a dica que eu dou é não esconda nada da assistente social e nem da psicóloga, porque é nesse estágio de convivência que é onde vai acontecer os testes, onde vão acontecer situações onde você vai se sentir perdida, frustrada e muitas vezes pensar em devolução. Então é importante que você não minta, fale a verdade para a equipe técnica que ela vai estar ali te ajudando, te auxiliando da melhor forma possível para que essa vinculação seja feita. O importante é não acelerar o processo, é ir devagar, se vincular à criança, porque não adianta a gente querer que as coisas vá mais rápido do que tem que ser. Cada criança vai ter o seu tempo, então não adianta você querer ir rápido, parecer que é um jato, não. Tem que ser devagarzinho, não adianta acelerar. Porque tem um ditado que fala, né? Devagar porque temos pressa. Se você faz tudo muito rápido, com certeza você não vai fazer da forma certa, vai fazer de qualquer jeito e vai ter que refazer. Então o serviço é dobrado. Então, devagar porque temos pressa, não vamos correr e não acelerar o processo é muito importante. Muito importante também que você conheça os desafios da adoção. Então estude, saiba o que pode vir a acontecer quando a criança chegar na sua casa, quais os desafios você vai ter que enfrentar. Estude tudo sobre adoção. Olha, o YouTube está cheio de informações. É muito importante que você tenha uma rede de apoio nesse momento. Por que uma rede de apoio? Porque você vai precisar descansar a cabeça, descansar a mente, porque nem tudo são flores. Vão ter desafios, vão ter dias difíceis de se lidar. E nesses dias você vai ter que ter um apoio, um amigo, um parente, ou você vai ter que ter um tempo para você estar ali saindo, né, com seu cônjuge. Porque quando a criança chega pra gente, a gente só tem olhos para os nossos filhos. E muitas vezes a gente deixa, né, nosso companheiro, nossa companheira de lado. Então é importante
importante que vocês, como casal, mantenham esse vínculo também, né? Porque senão você só vai viver para os filhos e depois vai ter aí uma outra situação, né? O casal se desentendendo. Então, é importante que você tenha, assim, momento de que você saia em família, né? Mas também que você saia, que você tenha ali com o seu cônjuge. Importante também que a sua rede de apoio, né? Se você puder ter um psicólogo para vocês estarem fazendo terapia, né? Tanto você com seu marido, né? Sua esposa, como seus filhos. É muito importante que você possa ter. E uma rede de apoio também, se você não tem com quem falar, seria muito bom você ter grupo, né? Grupos de WhatsApp, né? De adoção, de pais, né? Que estão passando ou que já passaram por essa situação. Inclusive, eu falo aqui para vocês que eu tenho um grupo, tá? De pós-adoção, de pré-adoção, e se vocês quiserem entrar, é só falar, eu quero aqui, que eu nos comentários que eu adiciono vocês. É muito importante que vocês venham falar com pessoas que já adotaram, porque ajuda muito. Outra dica é, escolha as batalhas que você vai enfrentar. A criança vai chegar, às vezes ela não vai querer fazer aquilo que você quer que ela faça, o que você pede, e aí você começa a brigar com essa criança, discutir por pequenos detalhes. E aí aqueles pequenos detalhes acabam se tornando grandes brigas, grandes batalhas, e aí o que acontece? Você não consegue se vincular com seu filho. O que vale a pena você gastar energia? Vale a pena? Não? Então, faz cara de paisagem. E aos poucos ali você vai se vinculando. Se você for brigar por tudo, não vai dar certo. Essa dica vale milhões. Quando as crianças vêm para nossa casa, a gente já tem que, logo no primeiro dia, colocar as regras. Você já tem que dizer, ciclano, isso pode, isso não pode. Por quê? Porque lá no abrigo, elas já possuem as regras, já possuem os limites, elas sabem o que tem que fazer. Inclusive, elas fazem as coisas lá, elas fazem as tarefas, né? Que o abrigo manda elas fazerem. E aí, quando chega em casa, você não dá as tarefas. E aí, quando você começa a colocar as regras, olha, você tem que tirar o lixo, você tem que arrumar sua cama, a criança não quer mais fazer. Porque ela já viu que quando chegou não teve regras, por que agora vai ter que regra? Por que vai ter limite? Gente, eu cometi esse erro, tá? Eu sei o que eu tô falando. Então, chegou em casa, primeiro dia, coloque as regras, né? Dê os limites, o que pode e o que não pode fazer. A criança vai lembrar de todas essas regras? Não. Coloque aquilo que você acha importante. Coloque 4 regras, mas coloque. Não deixe de colocar, ok? Quando eu falei sobre apoio também, eu esqueci de falar aqui, porque muitas crianças quando chegam, elas chegam com um atraso escolar grande, né? Uma defasagem escolar muito grande. E aí os pais querem ensinar seus filhos a ler, a escrever, a matemática e tudo mais. Pode. Mas aí eu acredito que seria bom que um professor fizesse isso, né? Se você tem condições, deixe para que o professor faça. Porque você tem que ser pai, tem que ser mãe. Não tem que ficar ali ensinando o seu filho. Porque você, nesse momento aí, você não vai ter a pedagogia que o professor tem. Você vai acabar se estressando, seu filho vai ficar estressado, não vai entender como se deve fazer. Porque a gente não sabe ensinar, não tem a metodologia toda. E aí vai acabar o quê? Arrumando briga. Então, essa é uma batalha que eu digo que não vale a pena. A gente tem que se vincular. E quem se vincula, brigando. Não dá. Então, uma rede de apoio também seria um professor. E outra dica, trate seu filho, entre aspas, como visita. Por quê? Porque, olha, quando a gente trata o filho da gente logo nos primeiros dias, né, digamos assim, como filho da gente mesmo, vamos dar um exemplo aqui. A criança vem, tá ali com um copo de vidro, claro que a gente não vai dar um copo de vidro para a criança, é só um exemplo. A criança tá lá com um copo de vidro, quebra o copo de vidro.
Aí, se é seu filho, você vai gritar, menina, você quebrou meu copo de vidro, caro pra caramba, não sei o que você não tem cuidado com as coisas, que não sei o que. E já começa a brigar com a criança ali. Ó, desnecessária essa briga, uma batalha desnecessária. Então, se você tratar ele como visita, você vai, quando a visita, se fosse uma visita que tivesse quebrado o copo, você ia olhar para a visita e ia falar assim, né, aquela sorrisinha amarela, não, tá tudo bem, não tem problema, meu bem, toma mais cuidado da próxima vez. Você não vai sair soltando os cachorros, a galinha e os patos em cima da visita. Então, é mais ou menos isso que eu quero dizer, né? Respire fundo. Conte até 10, 50, mas não solte aquilo que você queria falar, né? Se vincula, né? Não fica brigando, senão fica difícil. Quem consegue amar alguém que briga o tempo inteiro, não é mesmo? É difícil. Outra dica é que vocês também conversem, né, com a sua rede de apoio, seus amigos, seus parentes, para que eles não venham fazer perguntas desnecessárias, perguntas que não interessam a ninguém, sobre a história de vida dos seus filhos, sabe? Ficar fazendo perguntinha não tem nada a ver para criança. Já fala, ó, não quero que toque no assunto, não pergunta e acabou. Sejam assim, direta, para que não haja, fala assim, eu não sabia, não tinha entendido. Seja direto e reto, curto e grosso. E tem a quarentena, que é a quarentena para que vocês fiquem em casa, não fiquem saindo por aí, né? Em situações, colocando a criança em situações que ela não queira. Por exemplo, aqui em casa, quando o João Pedro chegou, eu levei João Pedro para uma pizzaria. Chegou lá, João Pedro não sabia se portar na pizzaria, gente. Tudo para ele era ruim, não gostou do lugar, queria escolher lugar para sentar, gente. Não dá para escolher lugar para sentar, quando você chega já tá ocupado. Então, assim, foi um desgaste que eu não precisava passar por isso. Aí, se eu levava João Pedro dentro do carro, o carro sacudia demais, não queria ir de carro, era apertado demais. Se era no ônibus, não gostava de andar de ônibus. Então, tipo assim, a quarentena é para que vocês ficam em família, você conheça a rotina da criança, você saiba como a criança age, entendeu? Para que então não venha passar vergonha, nem o estresse, nem a criança e nem você, né? Por exemplo, você vai na casa de algum amigo, a criança fica mexendo nas coisas onde não dá pra mexer, aí a amiga já faz carinho, que não tô gostando, então chama atenção, você também não vai gostar, que chama atenção do seu filho. Então, a quarentena é pra isso, é pra que você tenha esse momento em família, para que a criança entenda, você sabe dos limites e as regras, e você também entenda a criança, né? Que aquele olhar, né? Que todo mundo fala que você só olha assim, a criança já entende, ela possa compreender também. Bem, pessoal, isso tudo que eu tinha para falar sobre estágio de convivência. Eu espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham entendido. Se tiver alguma pergunta, coloca para mim aqui embaixo, se eu souber responder, eu vou responder, senão eu vou procurar no YouTube para tentar responder para vocês, tá bom? Por enquanto é só. Até o próximo vídeo. Um super beijo para vocês. Do